porque o Brasil deu um passo a mais na adesão ao consórcio COVAX Facility, ligado à OMS, para ter acesso mais amplo às vacinas contra a Covid que estão sendo produzidas no mundo. O Senado formalizou a entrada no acordo, que agora precisa da sanção do presidente Jair Bolsonaro. Nós vamos falar um pouco mais sobre a importância do COVAX, como a participação brasileira pode beneficiar a imunização por aqui. Nós vamos conversar com a doutora Mariângela Simão, que é vice-diretora-geral da Organização Mundial da Saúde. Doutora, bom dia. Queria que a senhora falasse inicialmente sobre a importância de o Brasil aderir ao COVAX e o que é que isso pode representar para um país em termos de acesso à vacinação. Bom dia, Colombo, bom dia a todos os ouvintes. Veja, é super importante que o Brasil faça parte desses mecanismos globais, né? Porque esse COVAX Facility funciona como um consórcio de países, né? Para uma compra conjunta de vacinas. Mesmo que o Brasil já tenha 2 acordos bilaterais, um deles é com a Sinovac, que é a empresa chinesa que produz a Coronavac, e com a AstraZeneca, para produzir no Brasil, ainda assim se vê que os quantitativos que vão ser necessários em 2021 e 2022 são muito maiores do que qualquer capacidade de produção local e de exportação dessas vacinas, né? E o importante, foi um passo muito importante quando o Brasil manifestou interesse em se juntar a esse mecanismo global e agora fazendo essa sanção é extremamente importante porque também o Brasil tem acesso a outras vacinas sem precisar estar fazendo acordos bilaterais, né? Por exemplo, o COVAX Facility tem outras vacinas além da AstraZeneca, vai ter muito provavelmente alguma das chinesas e já tem dentro do portfólio, por exemplo, a da Johnson Johnson, que é a vacina da Janssen, que está sendo avaliada já pela Agência Regulatória Americana no final do mês, pelos europeus no começo de março. E é uma vacina com uma dose só, né? Então o Brasil não precisaria entrar num acordo direto com a Johnson Johnson. Ele vai poder receber essas vacinas uma vez que elas estejam disponíveis pelo mecanismo. E também tem outra, a Novavax, que também está mostrando resultados bastante promissores. Então o Brasil só tem a ganhar em entrar numa partida multilateral, que a gente chama, né? Onde outros países entraram. São 190 países que aderiram a esse mecanismo até o momento. Doutora Mariângela, a senhora citou o caso da vacina da Johnson e que traz aí mais uma pitada de esperança, né, para o mundo inteiro agora com esse andamento da vacina. Mesmo que o Brasil faça parte do COVAX Facility e tenha, porventura, aí uma facilidade em adquirir a vacina só chega até o território nacional e só passa a ser utilizada aqui depois do ok da Anvisa, correto? Isso não interfere em nada a palavra da Anvisa aqui no Brasil. Com certeza. Na imensa maioria dos países, a vacina só entra uma vez que ela seja aprovada pela agência regulatória local. E a Anvisa é uma agência que tem alta reputação internacionalmente, né? Então, o que acontece quando... às vezes as pessoas estão simplificando qual que é o papel de uma agência regulatória, né? Primeiro, é que ela só pode avaliar o dossiê, os dados que o produtor de vacina apresenta, quando eles tiverem completado o dossiê e apresentado os dados para a agência regulatória, né? Eu tenho visto bastante na imprensa, também porque a OMS faz esse processo que a gente chama de listagem para uso emergencial. A OMS tem esse processo, mas a Anvisa, ou mesmo a OMS, só pode fazer análise do produto quando tiver todos os dados constantes de dossiê, e não é sempre que todos esses dados já estão disponíveis, né? Então, um bom sinal é que, por exemplo, a OMS utiliza experts da Anvisa na análise das vacinas que estão hoje sobre análise pela OMS, e a Anvisa também utiliza os dados que vêm da OMS com relação às vacinas que já tenham sido avaliadas. Então, acho que é um sistema que funciona e que se procura dar bastante celeridade para não atrasar o processo de entrada, mas é um sistema que tem que funcionar direito. E eu estou insistindo nisso porque muitas vezes a pressão para encurtar o tempo da avaliação
Eu diria que depende de quão completo tiver sido o dossiê que foi apresentado para a agência regulatória, no caso Anvisa. Se o dossiê vem completinho, e quando a gente fala um dossiê completo, a gente está falando de milhares de páginas, né? Com informação não só sobre os dados clínicos, os dados dos estudos clínicos, mas também informação relacionada a como é que o produto está sendo produzido. Né? Sabe, não é só se ele é seguro e eficaz, você tem que ter certeza que a qualidade dele é boa, né? E é esse processo que a agência regulatória tem que fazer, que a Anvisa vai fazer, está fazendo. Essa é, inclusive, uma discussão que está sendo feita aqui no Brasil nesse momento, doutora Mariângela. Eu queria perguntar à senhora, a gente acabou de ver uma notícia da África do Sul que suspendeu temporariamente a compra da AstraZeneca, a aplicação da AstraZeneca, por conta de variação do vírus, do coronavírus por lá. A gente tem variação também do coronavírus por aqui, pelo menos uma em Manaus, talvez até mais, dependendo do nosso avanço de pesquisa agora de sequenciamento genético, que a gente não tem feito direito. Então, eu lhe pergunto, como são distribuídas essas vacinas? A quais vacinas vão para quais países, dependendo da eficácia? Veja, esse estudo que a África do Sul se baseou agora, na verdade, eles não suspenderam toda a vacinação, eles vão vacinar 100 mil pessoas e fazer um estudo para ver qual que está sendo o impacto da variante, porque da variante da África do Sul, né? O estudo que foi publicado, ele é um estudo que tem um número muito pequeno de pessoas. Quando você chegou naquelas que foram vacinadas e não vacinadas, é menos de 50 pessoas. Então, ele ainda precisaria muito mais dados para poder avaliar se realmente, para a variante sul-africana, a vacina da AstraZeneca tem uma eficácia menor. Então, essa é uma área que todos os produtores de vacina estão acompanhando, a OMS está acompanhando bastante de perto, porque ainda não se sabe qual que vai ser o impacto nas diferentes vacinas. O que se sabe com certeza é que quanto mais pessoas a gente vacinar no curto tempo, melhor é a capacidade de proteção e melhor a chance das variantes não impactarem. Você sabe que é importante para os ouvintes entenderem que essas vacinas que estão no mercado agora, elas não impedem a transmissão de uma pessoa para outra. Mas o que é extremamente importante, elas impedem o progressimento para doença grave. Né? Então, com isso, é isso que está posto agora. Né? Quando você está falando de eficácia, a gente está falando na capacidade de uma vacina de impedir que a pessoa desenvolva uma doença grave, né? Que é o que lota a UTI, o que falta oxigênio, o que tudo mais. A OMS e a COVAX, esse consórcio internacional, ela vai distribuir agora em fevereiro e março, as vacinas da AstraZeneca, que são originárias do Serum Institute da Índia, o Instituto Serum, que é o maior produtor de vacina do mundo. O Brasil não vai receber dessa, o Brasil vai receber uma vacina que é produzida na República da Coreia, na Coreia do Sul. Tá certo? Então, essas duas vacinas que estão nessa primeira entrada. O COVAX Facility também tem uma pequena quantidade de vacinas da Pfizer, para mês de fevereiro e março, mas vai ser utilizado em apenas 18 países nesse primeiro momento, mas tem a possibilidade dos países acessarem o maior quantitativo ou acessarem a vacina da Pfizer a partir de março, quando a produção da Pfizer estiver mais estabelecida. E assim que tiver a aprovação da Johnson, por exemplo, que está mais adiantada, o Brasil também vai poder acessar. Né? Então, o impacto das variantes nas vacinas, das diferentes variantes, e, de novo, né, vírus muda mesmo. Sabe que o vírus faz mutações, isso é um fato do HIV, todo mundo já sabe, né, que tem. Agora, o impacto que ele vai ter na vacina ainda não está bem equacionado, ainda não se sabe... não se tem dado suficiente para dizer que essa vacina X ou Y ou Z vai deixar de funcionar para essa ou aquela variante. Isso inclui os dados da África do Sul. Hoje, a OMS reúne o comitê de experts para a recomendação de vacina e vai estar analisando os dados da vacina da AstraZeneca, as recomendações das vacinas da AstraZeneca. Eu acho que no final da tarde de Genebra, que ainda vai ser começo da tarde, aí a OMS deve ter alguma notícia sobre as recomendações desse comitê.
Doutora Mariângela Simão, vice-diretora-geral da OMS, Organização Mundial da Saúde, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Uma ótima semana para a senhora, bom trabalho e até a próxima. Um bom dia a todos. Bom dia.